Bem, no encontro de hoje vamos falar um pouco sobre os capítulos 5 e 6 do Ernest Cassirer no seu ensaio sobre o homem. E o objetivo é passar um pouco por essa análise do sistema simbólico a partir do que são fatos, do que são ideais ou projeções e, acima de tudo, de como a gente já pode colocar um pé lá na cultura, né, naqueles elementos culturais que vão desencadear todo o processo teórico do Ernest Cassirer em relação ao sistema simbólico como sendo a grande essência da natureza humana, né? Ou a grande função da natureza humana, como a gente vai ver lá no capítulo 6. A abertura do capítulo, esse de fatos e ideais, ela se dá numa relação muito próxima com o capítulo anterior. Porque no capítulo anterior a gente tratou muito da questão espaço-temporal. E no tempo, tratamos muito a relação do passado e do presente como elementos que são reais, e o futuro como algo que ainda não se materializou. Inclusive, o passado a gente consegue recontar, né, por conta da memória, consegue fazer outra vida a partir dessa memória, outra situação a partir da memória. Conseguimos, portanto, fazer com que o passado não seja apenas uma lembrança, mas seja uma revivência, né, um recolher, nas palavras do próprio Cássio, né, quer dizer, colher de novo, fazer aquilo de novo. Mas o mais interessante quando discutimos a questão temporal era que o futuro é algo muito possível, muito provável, que só nós temos. Só nós conseguimos jogar o futuro num universo tal de projeção. E isso me parece uma relação extremamente íntima com essa de fatos ideais que o Cássio vai discutir nesse capítulo 5. Especialmente para separar a gente daquilo que ele chama de seres inferiores ou superiores, né? Os inferiores que vivem só da realidade e os superiores que vivem na plenitude, né? Não existe o possível para eles porque tudo aquilo que pensam já é realizado, já é real. Então essa para mim é a relação que a gente consegue estabelecer com os elementos temporais do capítulo 4. O futuro, essa noção de possibilidade, de probabilidade, tem a relação íntima com a nossa própria capacidade de, enquanto seres humanos, projetarmos, né, colocar as possibilidades e colocar em jogo. E para o Cássio é isso que envolve, então, o conhecimento verdadeiramente humano, que é um conhecimento simbólico. Então, ainda que passe pela experiência, ainda que passe pelo fato, pelo real, ele é sempre idealizado, é sempre simbolizado. Tudo aquilo que a gente conhece passa por uma teoria ou por um jeito de contar, né? Se a gente pega mitologia, ciência, história, por exemplo. É um jeito de contar, um jeito de conhecer. E o mais interessante é ele dizer assim, ó, os símbolos têm sentidos, não têm existências. Então, o símbolo não está na realidade. O símbolo está na apreensão ou no jeito que a gente conta essa apreensão da realidade. Esse ponto é bem interessante porque reforça aquela ideia do sistema intermediário, daquela linguagem intermediária, daquele processo intermediário entre o que conhecemos exatamente e a coisa em si exatamente, e o mundo em si. Nesse sentido, portanto, o conhecimento é simbólico. O conhecimento é simbólico porque ele é feito pelo processo simbólico. O conhecimento tem sentidos nessa direção de que ele não é dado realmente, ele não existe realmente, mas ele nos leva a algum caminho. Por isso, sentido. Ele aponta para. Né? E aí o legal é que ele diz que mesmo os fatos científicos, eles são sempre baseados numa teoria, que são sempre simbólicas. A teoria é um jeito da gente simbolizar o mundo, um jeito da ciência simbolizar o mundo. Ora, se é um jeito da gente tentar explicação para o conhecimento do mundo, é, e aí, claro, um parênteses aqui, né, o método científico é, é aquilo que talvez garanta a gente a entender melhor se essas coisas de fato funcionam ou não. Vou pegar o exemplo lá agora dessas vacinas, né? Uma vacina que funciona ou não funciona tem relação muito mais próxima com o método com o qual ela é desenvolvida do que propriamente com a eficácia no final das contas, né? Pode ser que todas vão dar a mesma eficácia, mas o método é que vai garantir a gente ser mais propenso a acreditar em uma vacina do que em outra, tá? Mas o fato científico, portanto, ele está sempre baseado numa teoria, porque é sempre um jeito de simbolizar o mundo. Então, assim, essa pergunta que o Cássio faz. Então, até que ponto o fato científico é realidade? Ele vai dizer, não é. Um fato científico
é uma teoria, geralmente muito bem estabelecida, como eu disse, a partir do método, mas ele é uma teoria, ele é um modo simbólico da gente representar o nosso conhecimento ou aquilo que a gente quer conhecer. Bom, tem uma importância muito legal nesse capítulo com relação ao pensamento abstrato, porque o Cassira vai dizer que os fatos científicos, isso que a gente chama de fato científico, quer dizer aquilo que a gente já tem mais ou menos como é, certo, né? Aquilo que a ciência já meio que comprovou, que já diversas pesquisas corroboraram, ele vai dizer que todos esses fatos foram antes hipóteses. O que é uma hipótese? É uma possibilidade, é o não real, é aquilo que a gente quer buscar no futuro. Então a gente faz uma pergunta científica, será que essa vacina vai curar as pessoas, etc, etc. Faço um design experimental, um design de método, aplico esse método rigorosamente, de preferência, e no final eu verifico se essa hipótese deu certo ou não. E aí, quanto mais pesquisas, mais testes, mais pesquisas, mais testes eu tenho sobre um mesmo fenômeno, mais ele está próximo de ser um fato científico e não mais uma hipótese, uma teoria. E aí, nesse caso, o Castro vai dizer, olha, além disso, a gente ainda tem a matemática, que é extremamente simbólica. Então, além da gente ter todo um arcabouço científico, todas as ciências que trabalham sobre hipóteses que são simbólicas, a matemática é, digamos, a grande representação desse universo simbólico. Porque os números em si não existem, eu não consigo pegar esses números por aí, mas eu consigo simbolizar até a tal ponto que hoje os dados, os números, são talvez aquilo que mais importa para a gente dizer se uma realidade existe ou não, se essa realidade deve ser mudada ou não. Então, se a gente fugir desse tema mais comum, vamos pegar a realidade das pessoas mortas por violência no Brasil. Se eu pegar os dados dessas pessoas, eu vou ver que a maioria é pobre e negra. Então, esse número, esse dado, não é um dado nu e cru. Ele é um dado que me dá uma outra dimensão, uma dimensão simbólica de como é a sociedade brasileira. Então, o número em si, ele é simbólico, a gente trabalha com a noção do simbólico, e quando ele se volta para a realidade, ele aumenta a capacidade simbólica dele de interpretar, né, ou da gente, de interpretar essa realidade. Tá? Um outro ponto que eu acho legal fazer ponte aqui nessa parte do capítulo é com a capacidade dos jovens, especificamente a partir da adolescência, de ter esse conhecimento abstrato, de ter esse pensamento abstrato, né? Eu até coloquei um texto ali, rapidinho, ali da Nova Escola, sobre isso, dizer que existe um processo de conhecimento, um processo de amadurecimento, que em determinado momento faz com que a gente consiga ter esse conhecimento abstrato. Então é por isso que a gente ensina equação do segundo grau só lá no ensino médio, e não necessariamente nos anos iniciais do ensino básico, porque o jovem, né, ou as crianças ainda não têm esse conhecimento abstrato só depois que ele adquire. E nesse texto diz da importância desse conhecimento, de como o jovem tendo a capacidade de prever, de levantar possibilidades, o quanto isso envolve o próprio sentimento dele, né, aquilo que ele vai viver, que ele vai ter com relação ao mundo, né? Então essa reação, esse desafio todo é dado também por essa capacidade de pensar abstratamente. No final do capítulo, o Cássera diz o seguinte: é o pensamento simbólico que supera a inércia natural do homem e lhe confere uma nova capacidade, capacidade de reformular constantemente o seu universo humano. Olha só que legal. Se é o pensamento simbólico que nos tira desse comodismo, é esse pensamento simbólico que faz com que a gente reformule, reforme, reinvente e, claro, desenvolva isso que a gente chama de tecnologia. Sem essa capacidade simbólica, sem esse elemento simbólico, a gente não chega lá. E é até nesse meio termo, né, que o Vargas, né, naquele texto introdutório sobre educação e tecnologia, vai dizer que entra o pensamento do Ernest Cassirer, né, que aliás foi até de lá que a gente conseguiu chegar no texto original do Cassirer. É exatamente esse sistema simbólico, essa capacidade simbólica que leva o homem a desenvolver todo esse arcabouço técnico e tecnológico. É por isso que a primeira questão geral que eu coloquei para a gente pensar tem relação com esse pensador espanhol, Ortega y Gasset, que diz o seguinte: o homem é, pois, antes de mais nada, alguma coisa que não tem realidade nem corporal nem espiritual.
é um programa como tal. Um programa no sentido de ser um projeto, não uma possibilidade. Portanto, o que ainda não é, mas que aspira a ser. Então, o homem, enquanto ser, né, enquanto entidade no mundo, não só enquanto indivíduo, enquanto categoria, né, o homem é alguma coisa para ser. Ele é alguma coisa que projeta, ele é alguma coisa que tem ideais. Nesse sentido, o pensamento do Ortega y Gasset, que é um pensamento relacionado aqui à tecnologia, à técnica, tem relação direta com essa noção de pensamento simbólico, né, de sistema simbólico do Cassera. Claro que aqui a gente podia desenvolver mais, mas eu estou deixando essas questões gerais para ver como a gente consegue, né, juntar elementos que dialogam. O segundo ponto de questão geral tem a ver com esse vídeo do Julian Fuchs, né, um escritor brasileiro, que faz uma crítica em relação a isso tudo que a gente tem hoje do baseado em fatos reais, né, especialmente na literatura, no cinema. Ele diz que a gente está perdendo um pouco esse caráter de imaginação, ou de deixar a literatura, as artes de modo geral, imaginarem o mundo. Essa crítica dele tem relação ou não com o que o Cássila discute do sistema simbólico, com essa capacidade de imaginar de ir além. Até que ponto? Não dá para ver ali uns 5, 10 minutinhos do vídeo e depois tentar fazer essa relação com o simbólico. Vocês vão ver que tem tudo a ver, mas para fechar muito mais com esse desejo de quem é o homem, de quem somos exatamente, de por que a gente tem uma sociedade hoje que quer muito o baseado em fato real, que é uma prova, uma coisa concreta. O capítulo 6, a definição do homem nos termos da cultura humana, já começam a levar a gente para essa materialização do que seria esse sistema simbólico desses elementos. Se materializa de verdade, né? Especificamente por conta da função. Mas o Castra vai abrir o capítulo dizendo que esse termo humanidade é esse termo humanidade, são as características disso que a gente chama de humanidade, que vai fazer com que a gente entenda o que é o ser humano. E não o contrário, não é entendendo indivíduo por indivíduo que eu vou entender a humanidade, mas é tomando por base o que constrói a humanidade, os sistemas que constroem a humanidade, que eu vou entender cada ser humano, como é que ele age, os discursos e as ideologias lá que ele tem. Então, nesse caso, o ponto é a gente entender, ou estar mais preparado para entender por que o Cássio vai tomar, então, como elementos centrais dessa humanidade a religião, ou o mito, a ciência, a história, a arte, a linguagem, porque são esses pontos, de modo geral, né, na proposta dele, que caracterizam a humanidade como humana. Porque são esses pontos que revelam, acima de tudo, essa nossa capacidade simbólica. Então, de algum jeito, o livro do Cássio é uma tentativa de buscar essa natureza humana. Essa natureza estaria na essência ou estaria na função? Essa natureza estaria dada pelo nosso pensamento racional, né? Que a gente já viu lá nos primeiros capítulos que ele joga fora, diz, ó, não é a racionalidade o ponto central. O ponto central é a capacidade simbólica. Então, no segundo ponto, que eu acho que é o ponto central mesmo desse capítulo, o Castro vai falar da questão funcional. Olha, se a gente quer uma natureza humana, se a gente quer definir a natureza humana, podemos ir para um aspecto funcional e não algo que seja substancial. O homem é a partir da sua função, não da sua substância. Ele é a partir do que ele constrói. E aí o simbólico tem um papel essencial, porque é ele que carrega o sentido. A função do simbólico é carregar sentido, e a função do sentido é fazer com que a gente aproxime da realidade, né? Que a gente consiga se aproximar daquilo que de fato é. O sentido é construído culturalmente, ainda que tenha base biológica, inata, como a linguagem, por exemplo, ele é construído culturalmente. As expressões que eu tenho para ser delicado ou ser grosseiro numa determinada cultura são diferentes, né, de outra cultura. Então, ainda que a gente tenha uma base linguística inata e biológica, como muitos autores acreditam, os sentidos que a gente vai construir, o jeito que a gente vai construir os sentidos nessa língua, são dados culturalmente. E aí eu queria trazer a pesquisa do Antônio Damasio, que é aquele livro que eu li e comentei com vocês, com relação a será que a gente pode separar, né, mente e cérebro, ou mais ainda, cérebro de corpo, como tanto se quer aí em algumas partes das pesquisas científicas, etc. Ele diz, olha, a mente social, quer dizer, a nossa capacidade de agir socialmente
tem um lugar específico no cérebro. Então, a nossa capacidade de agir socialmente tem um lugar específico. É possível mapear, inclusive, isso. Mas ela só é dada no convívio social. É como se tivesse um lugar predisposto para, mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento em que os elementos concretos da nossa vida cultural, da nossa vida social, são, de alguma maneira, apreendidos, fotografados e atualizados por esses elementos no cérebro e na mente. É por isso que não dá para separar a mente, o cérebro, o corpo de uma vez. Isso tudo tem uma relação muito íntima, muito próxima. Né? E ele faz isso a partir do estudo de lesões em determinadas partes do cérebro. Tá? Vai dizer, olha, determinadas partes do cérebro, quando lesionadas, faz com que as pessoas percam a capacidade de serem sociáveis, percam a capacidade de tomar decisões, por exemplo. Isso é dado, portanto, porque acontece, portanto, porque não há uma atualização ali no elemento principal do cérebro e da mente que ajuda essa pessoa a entender exatamente como agir socialmente, como tomar decisões sociais. Ainda que, né, ela seja uma pessoa relativamente normal do ponto de vista da sua racionalidade. Raciocina bem, tem bons pensamentos, algumas até pensam abstratamente, mas não tem gravadas mais o elemento social. Então, assim, é algo bem bacana para a gente pensar em como tudo isso está muito envolvido. A gente não consegue separar na nossa vida os fatos que são simbólicos dos corporais. Bom, por que essa proposta do Cáceres, especificamente pensar o mundo simbólico, como um universo simbólico humano, vai muito ao encontro daquilo que o PPGEL propõe? Porque ele diz que o que nos faz, do ponto de vista funcional, uma categoria única é o trabalho. Esse trabalho, portanto, é papel do homem. Mas o mais legal é que o trabalho tem uma relação com a força simbólica humana. A gente trabalha porque prevê uma possibilidade. Trabalha porque é o não real, é o que a natureza não nos deu, vai dizer o Ortega y Gasset. O homem trabalha para não se adaptar ao mundo, e sim para adaptar o mundo a ele. O trabalho, portanto, seja da linguagem, seja da arte, faz com que o homem de fato seja homem, porque ele estabelece ali a sua força simbólica. E aí, lógico, não existe trabalho sem tecnologia e vice-versa. De modo que qualquer pesquisa que a gente faça, portanto, no PPGEL, que trata de linguagem, que trata de tecnologia, vai ter relação direta com essa noção de simbólico, porque é aí que está o homem. É no universo simbólico, não é no universo real. Ainda que tudo que a gente faça no universo simbólico possa ter reflexo no mundo real. E, finalmente, mais duas questões gerais do capítulo. A primeira é sobre uma questão relacionada ao instinto materno. Né? O Cáceres vai discutir muito essa noção do instinto como sendo parte dessa natureza humana ou não. Ele vai dizer, obviamente, isso não cabe mais, já está posto em xeque há um tempo pelas ciências biológicas e psicológicas. E o importante é que nesse texto, importante destacar que nesse texto se fala muito do papel simbólico da maternidade, o papel cultural da maternidade. Isso tem uma relação muito bacana com esse capítulo que a gente leu aqui do Cáceres. Quer dizer, relacionar o homem a um conjunto de instintos é extremamente perigoso. Agora, colocá-la no papel simbólico, separando das demais categorias, né, de seres vivos, isso pode ser bem mais interessante. O segundo ponto, voltando lá ao filósofo, ao teórico que eu já citei agora há pouco, o Gasset diz em um determinado momento do texto dele o seguinte, olha, no caso do homem, se trata de precisamente que para ser é preciso atuar. Ele vai dizer que os outros seres não, eles já são realidade. Mas o homem precisa atuar, precisa trabalhar, precisa fazer. E ele diz, o homem, queira ou não, tem que fazer-se a si mesmo, tem que autofabricar-se. Então veja que tem uma relação direta com aquela noção funcional e simbólica que o Cáceres desenvolve. Tá? Isso também dá para a gente desdobrar um pouco, discutir um pouco mais no nosso encontro ao vivo, nosso encontro online. E depois a gente vai ter umas atividades também que podem ajudar no nosso debate. Bom, é isso. A gente se encontra na próxima aula, no próximo debate sobre as questões relacionadas aos processos de produção de sentido. Até lá!